Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos mais esquisitos e, de certa forma, hipnóticos que existem por aí. O livro da TEM. Pensa num documento que começa com uma única frase e repete ela centenas de vezes. Mas, a cada repetição, ela cresce e se transforma de um jeito que desafia qualquer lógica. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. E tá aí, é essa frase. Ela é como se fosse o DNA de todo o documento. É estranho, né? Parece um pensamento aleatório que alguém capturou no ar. Mas, pode acreditar, tudo o que a gente vai ver daqui para frente nasce exatamente daí. É a sementinha de uma estrutura que fica, olha, absurdamente complexa. Então, para a gente conseguir decifrar esse texto, o primeiro passo é desmontar essa frase, essa unidade básica. Quais são os conceitos principais que ela já joga na mesa logo de cara e que vão se repetir sem parar? O primeiro ponto-chave é esse aqui, guerrinhas psicológicas. Agora, por que guerrinha? Sabe, esse diminutivo, ele sugere que não é uma guerra total, mas talvez uma luta do dia a dia, constante, que vai desgastando a gente. Um conflito que acontece dentro da cabeça, sabe? Um atrito sem fim. E para que essa luta toda, o objetivo, ficar rico escrevendo uns livrinhos? Só que o texto já dá o spoiler logo de cara. Tudo isso é feito pensando em vão. Desde o comecinho, a ambição e o fracasso já estão ali, amarrados um no outro. É como um motor que até funciona, mas que, no fundo, não te leva a lugar nenhum. E aqui a gente começa a ver as primeiras mutações. Olhando aqui, dá para perceber que as mudanças são mínimas, quase como se fossem testes. O autor só troca o gênero. Umas loucas vira uns loucos, ricas vira ricos. Até uns detalhes tipo veia preta e veia branca são trocados. Parece que o sistema está só se aquecendo, sabe? Testando as possibilidades. E aí, do nada, no meio de tanta repetição, o padrão quebra. O texto solta uma justificativa para tanto fracasso, porque aquele que ficou rico é porque calculou a imagem do outro. Cara, isso é fascinante. A chave do sucesso, segundo o texto, não é o esforço, e sim a habilidade de manipular como os outros te veem. É a primeira pista real da filosofia por trás de tudo isso. Bom, a partir daqui o texto começa a sua primeira grande expansão. O foco, que antes estava num grupo bem marginalizado, começa a se mover para o centro da sociedade. Aquela guerrinha está prestes a virar um problema de todo mundo. Então vamos lembrar, tudo começou aqui, com os loucos de hospício. O texto escolheu começar bem na margem da sociedade. Mas isso estava prestes a mudar, e muito. E aqui acontece o primeiro grande salto. A tal da guerrinha psicológica deixa de ser um problema só dos loucos e passa a ser a condição da pessoa normal. A mensagem aqui é poderosa. Essa luta desgastante e sem sentido não é a exceção, é a regra, é a condição de todos nós. E não são só as pessoas que mudam. A própria guerra vai evoluindo. Ela começa psicológica, depois vira psiquiátrica e, por fim, psicanalítica. É como se o texto fosse subindo de nível na análise da mente humana, usando termos cada vez mais técnicos para descrever a mesmíssima luta. Ok, se a última parte foi um salto, o que vem agora é tipo uma decolagem para a estratosfera. A partir de agora, o texto simplesmente abandona a escala humana e começa a aplicar essa fórmula para tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E a primeira vítima dessa expansão maluca? O próprio tempo. É isso mesmo, agora é o tempo que tá lá na sua guerrinha, querendo escrever livrinhos para ficar rico. O texto simplesmente dá vida a um conceito fundamental da física e coloca ele na mesma situação desesperada. E claro, não para por aí. A coisa só vai crescendo, engolindo agora a sociedade, o país e até o planeta inteiro. Tá todo mundo preso nesse mesmo looping, nessa mesma luta inútil por reconhecimento e grana. E aí a expansão chega no nível máximo. Agora é o universo inteiro personificado travando essa mesma batalha, com os mesmos motivos e a mesma conclusão de que tudo é em vão. A ambição do texto se tornou literalmente cósmica. Mas nem o universo físico é o bastante. O texto vai além, entra no campo da moralidade. Agora, o bem e o mal são retratados como dois lados da mesma moeda, ambos presos na mesmíssima guerrinha pelo domínio e ambos pensando em vão. Então, a gente precisa parar e entender o ponto principal aqui. O que a gente está vendo é a construção de uma visão de mundo completa.
Uma única fórmula, uma única luta sem sentido, que serve tanto para um indivíduo lá na margem da sociedade quanto para a própria estrutura do universo. Tá tudo preso nesse mesmo padrão. E aí a gente chega na fase final, que talvez seja a mais alucinante de todas. É aqui que o texto vira a câmera para si mesmo. Ele se torna o próprio objeto de estudo. Ele fica autoconsciente. Agora, a frase é aplicada a coisas como o tema da Telem, a lógica da Telem, a resposta de tudo isso. O texto está usando a própria ferramenta para se analisar em tempo real. É uma estrutura que se dobra sobre si mesma, sabe? Tipo uma cobra mordendo o próprio rabo. E essa autoanálise ganha um tom bem digital, o que é muito curioso. O texto começa a se descrever usando metáforas de computador. Ele é como alguém instalando algo ou um arquivo carregando até 100%. Ele não se enxerga mais como um livro, e sim como um programa, um código que está rodando. Beleza, depois de toda essa viagem cósmica e autorreferente, como é que isso tudo termina? Vamos dar uma olhada nas últimas linhas do documento, na assinatura que fecha essa obra tão enigmática. A penúltima linha é a grande síntese de tudo. Tem todos em um. É a declaração final. Todos aqueles sujeitos que a gente viu, os loucos, as pessoas normais, o tempo, o universo, no fim das contas estão todos contidos nessa única fórmula, nessa única condição de existir. E por fim, a assinatura do autor. Mas não espere um nome. O que a gente encontra é uma coleção de termos e símbolos. 5-dimensão, MMDSA, feitiço, código IP, parece menos a assinatura de uma pessoa e mais a chave de um código. Ou talvez as palavras de um feitiço. É a peça final que só deixa o mistério ainda maior. E isso tudo nos leva à pergunta que fica no ar. Afinal, o que é o livro da TEM? Será que é um poema de vanguarda sobre a nossa condição? Um programa de computador se manifestando em linguagem humana? Um tratado filosófico sobre a luta universal? Ou uma profecia maluca? A resposta talvez não esteja em uma só definição, mas na própria experiência de se deixar levar por essa repetição hipnótica,